Quantas indulgências nós podemos alcançar por ano? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, Deus, que é tão bom, ele castiga, isso não é contra a bondade de Deus? Essa é outra pergunta. Outra pergunta ainda, se o meu padre na minha paróquia só dá comunhão na mão, o que eu devo fazer? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Meu nome é Daniel Martins e esse é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. E eu aproveito para aqueles que ainda não sabem ou não participaram ainda, todos podem participar das Santas Missas, não é? Todos os dias do mês de novembro até o dia 30, todos os dias do mês de novembro, que é o mês das almas. Eu recomendo aqueles que ainda não colocaram que entrem no primeiro link e coloquem ali as iniciais ou o nome dos parentes e amigos falecidos, porque nós não sabemos se eles estão no purgatório, se ainda estão no purgatório, e é um dos grandes atos de caridade, como temos visto muito no canal, nós rezarmos para aliviar o sofrimento das almas que estão no purgatório, e elas serão sempre muito gratas a nós quando chegarem no céu. Portanto, aqueles que ainda não fizeram, recomendo que façam, é um grande ato de caridade. Bom, outra coisa é a seguinte, não adianta colocar nos comentários. Algumas pessoas estão colocando nos comentários e o que acontece? É muito difícil para nós, para os nossos voluntários que estão fazendo essa campanha, recolherem as intenções dos comentários. Por isso que foi feito esse link exclusivo para as intenções da missa. É o primeiro link na descrição do vídeo. E aqueles que ainda não fazem parte, se quiserem fazer parte do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, com todos os benefícios, as várias missas por ano, né, nas suas intenções, vão, por favor, no segundo link na descrição do vídeo e façam parte deste apostolado. Primeira pergunta. Gostaria que o senhor fizesse um vídeo explicando o que acontece com as almas das crianças que não nasceram e se podemos batizá-las. Então, são duas perguntas. Nós já tratamos em alguns vídeos passados, mas como faz um certo tempo, eu vou dar uma resposta aqui breve, apenas para atender aqui o pedido. Então, o que acontece com a alma das crianças que não nasceram? É uma pergunta importantíssima, sobretudo nesse tempo que tem tantos abortos sendo praticados. A primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que o nosso corpo é formado graças ao nosso pai e à nossa mãe. Agora, a alma é infundida diretamente por Deus, ali no momento da concepção. Não é? Se discute exatamente em que momento, mas, em todo caso, é durante a concepção que Deus infunde a alma imortal. E por isso que é um pecado gravíssimo, não é, o aborto, por vários lados, e inclusive por este. Porque ali já é um ser humano único, com uma alma imortal. É exatamente isso, uma alma que não morre. O corpo morre, mas a alma fica, porque o ser humano tem uma alma espiritual, criada para a eternidade. Então, no momento em que Deus infunde a alma, aquela alma não morre mais. Então, o que acontece com essa alma no momento em que a criança morre? Não é? Pode ser ou por aborto espontâneo, ou por, infelizmente, aborto provocado. O que acontece com a alma dela? A alma, porque nós temos o pecado original, nós, enquanto seres humanos, nós herdamos o pecado original, e o pecado original fechou para nós as portas do céu. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para abrir novamente as portas do céu, e ele fundou a Santa Igreja, não como um clube de piedade, mas como a única igreja verdadeira, do único Deus verdadeiro, e para entrarmos na comunhão dos santos, para podermos novamente termos as portas do céu abertas para nós, nós precisamos passar pelo batismo. E aí começa toda uma discussão teológica, né? O que Deus diz a respeito das crianças que não são batizadas. E então há toda uma discussão. Alguns dizem que as crianças vão passar por uma prova, né, antes do fim do mundo, outros dizem outras coisas. O fato concreto é o seguinte, é que sem o batismo a gente não pode entrar no reino dos céus. Só que também, sem culpa própria, nós não podemos ir para o inferno. Por isso que alguns defendem, existem muitos teólogos que defendem que existe uma espécie de limbo para as crianças não batizadas. Aquelas que, portanto, todas as que nunca chegaram a ter o uso da razão, morreram antes de ter o uso da razão, portanto, criancinhas novas também,
não podem ir para o inferno, mas não foram batizadas ainda, não podem ir para o céu. Como isso vai se resolver é uma coisa ainda discutida entre os teólogos. Porque a igreja, ela não inventa nenhuma verdade. Ela explica aquilo que está na revelação. Acontece que ainda não existe nenhuma explicação finalíssima, que seja definitiva para o que acontece com essas crianças. Por isso a necessidade premente de batizá-las. Por isso que o batismo das crianças é um ato, é uma obrigação dos pais, é uma obrigação de caridade. Porque é o único modo como nós podemos ter certeza absoluta que aquela criança foi já para o céu. Alguém vai dizer, mas por que essas coisas são assim? Por que Deus já não abre tudo? Porque Deus, nosso Senhor, ele é infinitamente justo, infinitamente misericordioso. E não cabe a nós questionarmos as vias de Deus. E aquilo que ele faz, ele revela. Ele revelou para os homens o caminho da salvação. Agora, como certas coisas na Sagrada Escritura e na tradição não estão ainda definidas, ou seja, os homens não chegaram a inteiramente compreender aquilo, nós não temos como saber com certeza o que acontece. Agora, se a criança for batizada, nós temos a certeza de que ela foi para o céu. Já. Né? E aí sai dessa discussão. A gente vê qual que é o erro que cometem aqueles que dizem, não, deixa a criança, depois vai decidir o que ela quer, ela se batiza ou não batiza. É como deixar a criança decidir no futuro se ela vai tomar o remédio ou não para a doença que ela já tem naquele momento. Né? Então, é necessário nós batizarmos as crianças. Agora, se pode batizar a criança, por exemplo, que ela nasceu, ela a mãe deu à luz e ela houve um aborto espontâneo, por exemplo, devo batizar? Sim. Sim, devo batizar. Se a criança acabou de morrer, devo batizar? Sim, devo batizar. Porque não se sabe exatamente qual é o momento da morte. Não se sabe exatamente se a alma já saiu do corpo. Então, nós devemos batizar as crianças, ainda que sob condição. Se nós temos dúvida, batize, né, sob condição. Na medida das nossas possibilidades. Nós não podemos invadir a UTI para batizar uma criança. Mas na medida das nossas possibilidades, nós devemos procurar, sim, batizar as crianças, inclusive aquelas que nascem já mortas. Porque nós não sabemos exatamente o momento da morte e, de repente, ainda dá tempo de batizá-las. É um ato de caridade que elas vão nos agradecer eternamente. Elas vão eternamente serem gratas por aquele ato que nós fizemos de termos batizado. Né? Então, eu estou dando uma resposta que é muito complexa, em poucas palavras, mas eu espero que isso esclareça alguma coisa. Se tiverem mais perguntas, quiserem que a gente trate mais disso, coloquem, por favor, nos comentários. Bom, dona Verônica, quais são os tempos que consigo alcançar as indulgências plenárias? Dona Verônica, é uma muito boa pergunta. O fato é o seguinte, é que cada dia do ano eu consigo alcançar uma indulgência plenária. Portanto, 365, 366 em ano bissexto. Então, a cada dia do ano, uma indulgência plenária. Agora, indulgência parcial não tem limite. Quanto mais melhor, e não tem limite. É o que a Santa Igreja autoriza pelo poder das chaves dado por nosso Senhor Jesus Cristo a São Pedro. Acontece que nos 8 dias, na oitava de finados, eu posso alcançar a indulgência plenária para as almas do purgatório. Né, de 1º a 8 de novembro. É o que muitos de nós, graças a Deus, fizemos na oitava de finados. Então, são indulgências para as almas do purgatório. Pergunta, eu posso oferecer uma indulgência plenária para outra pessoa viva? Não. Eu não tenho, ninguém tem esse poder de alcançar uma indulgência para outra pessoa viva. Mas, para aqueles que já faleceram, né, eu posso fazer isso, inclusive está na Escritura, está no livro de Macabeus, está, enfim, em várias partes da Escritura, e que Lutero, né, por comodismo, para ficar fácil ele defender a doutrina falsa dele, rasgou da Bíblia junto com outros livros, porque é o livro onde prova ali que sim, na revelação se fala do purgatório. Bom, nós já falamos disso outra vez, não vou me estender aqui. Agora, cada indulgência plenária está ligada à comunhão sacramental. Então, uma confissão vale para várias indulgências plenárias,
mas cada indulgência plenária está ligada à comunhão naquele dia, certo? Bom, Dona Joanete pergunta, mas você está falando que a pessoa que tem... vou dar o contexto da pergunta. É que eu li num padre jesuíta dizendo que boa parte daquilo que a gente vai pagar no purgatório é a borra deixada na alma, a mancha do pecado, dos pecados mortais, que já confessamos, né, caso tenhamos cometido, mas que já confessamos, mas aquilo fica, se nós não repararmos nesta vida, se não fizermos penitência, se não tivermos indulgências, etc., é aquilo que mais vai fazer as pessoas sofrerem no purgatório. Então ela pergunta, então Santo Agostinho foi para o purgatório pois era um grande pecador? Eu não tenho como dizer se ele foi ou não foi, né? A única que eu conheço, santa, que a gente sabe por revelação privada, que passou no purgatório, né, foi Santa Teresa de Ávila. Olha que era uma grande mística, mas ela passou no purgatório porque ela era chamada a um amor perfeito a Deus, e um dia ela fez uma genuflexão na capela com muita distração e mal feita. Então ela passou no purgatório só para fazer uma genuflexão e depois subiu ao céu, segundo essa revelação particular. Isso, por que eu estou contando? Porque mostra que santos também podem passar pelo purgatório. Não quer dizer que passou pelo purgatório não é santo, não é isso. Agora, Santo Agostinho, ele teve uma vida inteira, depois da conversão, de penitência, de expiação pelos pecados que ele cometeu, inclusive escrevendo um livro confessando publicamente os pecados que ele cometeu, né? O livro chamado As Confissões de Santo Agostinho. Então ele pode ter sido o pior dos pecadores, mas ele fez penitência por aquilo, ele certamente recebeu muitas indulgências, né? E ele compensou a vida de pecado por uma vida de uma virtude heróica, tanto que é o grande Santo Agostinho, né? Senhor Sebastião, creio que é Sebastião, está aqui Sebastião Aparecido, o nome do usuário, não sei quem pergunta. Alguém diz, prezado, Deus não castiga ninguém. Os caminhos de Deus que nos levam à salvação são perfeitos. Se sairmos fora, o problema é nosso. Para isso, Deus deixou sua igreja e seu sagrado magistério. Não há pecado, por mais grave que seja, que o sagrado magistério da igreja não possa perdoar. Bom, aqui existem muitas noções misturadas, né? Sim, não existe pecado, por mais grave que seja, que Deus não possa perdoar. É verdade? É verdade, né? Mas é verdade também que nosso Deus é um Deus justíssimo. Está em trocentas passagens da Sagrada Escritura, por exemplo esta. Nosso Deus é um Deus ciumento. Ele castiga até a 4ª geração daqueles que o ofendem, mas abençoa até a 1000ª geração daqueles que o temem. Uma passagem mais ou menos assim. Ou seja, Deus Nosso Senhor, ele perdoa, mas ele é justo, não é? E não existe isso. Não, eu posso fazer o que eu quiser, se eu pintar e bordar, no final Deus me perdoa e está tudo bem. Bom, se Deus deixasse isso assim, ele não seria justo com quem se esforçou para ser uma boa pessoa a vida inteira, não é? Então, assim como o professor que dá nota ruim para o aluno que não fez as coisas bem, se ele não der a nota ruim para quem faz o mal, ele está sendo injusto com aquele que se esforçou para fazer o bem. Alguém vai dizer, mas o senhor não tem pena dos pecadores que caem, que estão viciados? Sim, eu tenho pena. Eu tenho pena porque todos nós somos pecadores, portanto eu também. Mas eu tenho mais pena daqueles que, tendo as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, fizeram um esforço para dizer não à tentação. Isso é uma regra que não falha. Quem não tem pena de quem deve, tem pena de quem não deve. Alguém vai dizer, mas o caso dos casais divorciados, recasados, vamos dar comunhão para eles, porque afinal eles passaram por um momento difícil, você não tem pena das pessoas que têm problema no casamento? É claro que eu tenho pena, mas eu tenho muito mais pena da pessoa que coloca todo o esforço para ser fiel ao marido ou à esposa. Eu tenho muito mais pena desse do que aquele que foi sem vergonha e que traiu, que continua traindo o esposo ou a esposa. Por quê?
Porque não é dizer que quem está bem no casamento não tem dificuldade. Nós sabemos que não é assim. Todo mundo, em qualquer estado de vida, tem dificuldade. Tem aqueles que têm a dificuldade, que rezam, obtêm forças e se mantêm fiel, apesar de falhas, mas se mantém fiel. E tem aqueles que têm as mesmas dificuldades, não rezam, são sem vergonhas, caem e depois não se arrependem. Eu tenho muito mais pena do primeiro caso. E hoje existe a religião do amor, né? Entre aspas, muitas aspas. Porque, diz a Escritura, o pai que poupa a vara seu filho, odeia o seu filho. Está dizendo que é preciso usar vara? Não, eu estou citando a Sagrada Escritura. É um princípio. O pai que não corrige o seu filho, odeia o seu filho. Diz a Escritura, não sou eu que estou dizendo. Tá bem? A Escritura diz isso. Bom, então o que acontece? Nós devemos ter pena dos pecadores? Sim. Devemos ter pena no sentido que devemos rezar por eles, esperar que eles voltem ao bom caminho, certo? Estou falando, evidentemente, dos pecados graves, porque todos nós cometemos pecados ao longo do dia, devemos nos corrigir dos nossos defeitos sempre. Agora, a pessoa que não quer sair do pecado, a gente tem que ter pena nesse sentido. Mas muito mais compaixão nós temos que ter por aqueles que, sofrendo as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, as mesmas agruras, no entanto, rezam e dizem não ao pecado. Eu tenho muito mais pena desses. Porque essa mentalidade acaba dando nesses esquerdistas que tem pena de bandido, tem pena de quem... Só tem pena de quem faz coisa errada. Não é? Agora, quem proclama a virtude, é orgulhoso. Não é? Quem defende a castidade, ele acha que pode tudo. Não. Nada disso. É preciso ter pena dos pecadores? Sim. Mas é preciso amar mais quem Deus ama mais. Não é? E quem mais ama a Deus. Isso é uma questão proporcional. Nosso amor não é igualitário. Deus não tem um amor igualitário. Ele ama todos, mas com gradações, ensina o Papa Pio XII. Então, enfim, a doutrina católica de sempre. Então, essa mentalidade é preciso tomar cuidado. E Deus castiga? É evidente que Deus castiga. Não é? Onde que está que Deus não castiga? Onde? Não é? Na Sagrada Escritura... No Antigo Testamento nem se fala, mas no Novo Testamento, por exemplo, São Pedro, numa das epístolas de São Pedro, ele fala do castigo contra Sodoma e Gomorra. Nós sabemos por qual pecado, né? O pecado da sodomia. Sodoma e Gomorra foram castigados e São Pedro explica o castigo. Depois São Pedro explica o castigo do dilúvio. Não é? O castigo sobre Jerusalém que Deus, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, disse para as santas mulheres: não chorai por mim, chorai por vossos filhos, chorai por Jerusalém. E Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, foi arrasada pelos romanos num claro castigo de Deus. E assim tantos episódios da história. Santo Agostinho disse: a guerra é um dos modos pelos quais Deus pune a humanidade por seus crimes. Então Deus pune sim. Precisamos acabar com essa mentalidade, se quisermos ser verdadeiramente amigos de Deus, de que Deus não pune. Ele pune. Inclusive por amor a nós. Porque, infelizmente, muita gente, a maioria das pessoas, não se deixa levar só pelo amor. É o amor e o temor. Por isso que, eu creio que é o livro da sabedoria, o temor de Deus é o início da sabedoria. Então, não tentemos adaptar Deus a nós. Tentemos nos adaptar a Deus. Né? Esse é o caminho. Bom, seu... Patrick, não sei como pronuncia, diz: imagino que sei a resposta, mas perguntarei mesmo assim. Se eu oferecer uma indulgência plenária para um falecido e ele não precisar, vai para quem a indulgência? E neste caso ele sai do purgatório neste dia, não preciso mais rezar por ele? Bom, eu creio que dei uma resposta semelhante na semana passada, mas eu aproveito para esclarecer melhor aqui. No caso da nossa indulgência plenária, a indulgência vem para nós. Agora, quando nós oferecemos pelas almas do purgatório, a igreja militante que está nessa terra não tem autoridade para direcionar necessariamente aquela indulgência plenária para aquele falecido. Nós podemos, por piedade, pedir a Deus que aquela indulgência seja para aquele falecido. O que nós podemos saber é que uma alma do purgatório vai se beneficiar daquela indulgência plenária. Qual alma? Nós não podemos saber. Né? Nós não podemos saber. Agora, se nós oferecemos a indulgência plenária para uma alma
que nós não sabemos, mas ela já se salvou, aquela indulgência, pelo mesmo princípio, vai ser utilizado para outra alma do purgatório. Bom, Dona Cleia, Jesus disse só haver céu e inferno. Que mentira essa de purgatório? A esses romanos. Bom, eu já respondi várias vezes isso, né? Eu digo apenas isso. Dona Cleia, por favor, eu recomendo que a senhora estude o seguinte. Quem disse que a Bíblia é Bíblia? Foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem disse que o livro dos Macabeus não é inspirado? Foi Lutero. Ele rasgou a Bíblia para poder justificar a própria doutrina. Então, se a senhora estudar 1/1000, não é, da doutrina a respeito da Sagrada Escritura, a senhora vai ver que Lutero era um impostor, não é, e que ele tirou as partes da Bíblia que falavam do purgatório. Então, assim é fácil, né? Eu não quero uma verdade, eu rasgo uma página da Bíblia e pronto. Dona Ana Paula Crossara Petronzio, é como eu vejo aqui. Não sei porque o nome dos usuários às vezes me parecem estranhos aqui, mas eu espero que esteja pronunciando correto. A gratidão a você e todos os colaboradores do canal por tantas graças recebidas através deste aprendizado. Eu tenho recebido muitas mensagens de encorajamento, eu agradeço de coração, e isso tem dado muito ânimo aos nossos voluntários, e nós temos várias coisas sendo preparadas, essas coisas levam tempo, mas sendo preparadas para incrementar e melhorar ainda mais, não é? O alcance dos vídeos, o alcance das campanhas, não é? Isso tem acontecido graças àqueles que nos ajudam, os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Sonhos. Se você ainda não conhece, está no segundo link na descrição. A Dona Ilma, como rezar o terço de jaculatória? Não é? O terço de jaculatória, o que é? É quando a gente pega o terço normal, né? Eu vou pegar aqui o terço, a gente pega o terço e usa as contas do terço para rezar jaculatórias, que são orações curtas. É uma coisa que eu recomendo muito, desde que a pessoa não substitua ao terço, certo? Rezar o terço sempre. Mas, se for acrescentar, eu recomendo. Então, por exemplo, durante a comunhão eu pego Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de mim. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de mim. Eu posso repetir a mesma, eu posso mudar, é uma coisa livre. Mas eu chamo terço de jaculatórios porque eu uso as contas, não é, para rezar jaculatórias, por isso chama terço de jaculatórias. E eu posso fazer aquilo que me unir mais a Nosso Senhor. E eu posso usar o terço de jaculatória para ter muita ternura. E com Nosso Senhor, com Nossa Senhora, com o Santo, com o Anjo da Guarda, meu anjo, ajudai-me neste problema específico. E eu repito aquilo, porque a repetição não só ajuda, é um dos fatores da oração bem feita, é a insistência, mas também me ajuda a internalizar que eu quero a ajuda do anjo para aquilo, e eu adquiro mais senso sobrenatural do dia a dia. Então, quando eu tenho um problema difícil de resolver, eu peço ao anjo da guarda e eu repito aquele pedido 50 vezes, né, usando o terço. Por isso chama terço de jaculatória. E, portanto, não tem nenhuma fórmula. Eu posso tanto usar uma fórmula já existente, Nossa Senhora de Fátima, rogai por mim, como eu posso aplicar, e é muito recomendável que se faça, aplicar a jaculatória aquilo que eu quero, uma graça que eu quero receber, uma pessoa que eu quero que seja mais protegida, uma pessoa que eu quero que seja convertida, e assim por diante. Dona Alessandra, posso rezar pelos falecidos dentro de casa? Porque meus pais sempre me ensinaram que não pode rezar dentro de casa, só pode rezar pelos falecidos fora de casa. Pois se rezar dentro de casa atrai as almas desses falecidos. Será que é verdade? Não, dona Alessandra, isso não é verdade. O que sim pode acontecer é que almas do purgatório se manifestem de alguma maneira para nós pedindo orações. Mas não quer dizer que eu rezando por elas, elas vão vir dentro de casa. Isso não existe. Não é? E mesmo que fosse verdade, não é verdade, mas mesmo que fosse, as almas do purgatório não são almas penadas no sentido, não estão no inferno. Não é? Elas estão passando por uma pena no purgatório, mas são almas santas. Por quê? Porque elas já estão salvas, elas não têm mais a capacidade de pecar e são garantidas de irem para o céu. Então, se fosse verdade isso, seria bom.
e não seria ruim. Mas isso não existe. Pode rezar dentro de casa, pode rezar no cemitério, pode rezar fora. Isso uma coisa não está ligada à outra. É preciso tomar cuidado com essas noções, porque podem levar a um certo assim, início de espiritismo, esoterismo. Então isso não é assim. Dona Angélica Freixinho, e eu termino com isso, a questão da comunhão. Já aconteceu algumas vezes que o padre da minha paróquia insiste em dar a comunhão em 2 espécies e na mão. Eu até tentei insistir na boca, mas ele se recusou. Nesses casos, o que devemos fazer? Pois saí de lá tão triste, achando que ofendi a Deus, isso porque também não podemos entrar em discussão com o nosso superior, que no caso é o próprio padre que está celebrando. Essa situação realmente é muito delicada. Sim, eu concordo com a senhora, é uma situação delicada. Agora, eu vou dizer algo que não é um dogma, tá bom? Eu vou dizer aquilo que eu sempre aprendi e procurei sempre praticar, e vou contar um caso que aconteceu comigo. E que eu sempre aprendi é o seguinte: a comunhão na mão, sobretudo a partir do século XX, foi uma decadência moral, certo? Nos meios eclesiásticos, numa dessacralização da liturgia e uma dessacralização da nossa atitude diante do Santíssimo Sacramento. Então, seminários, eu ouvi muitas histórias, seminários ditos modernos, né, Teologia da Libertação, que ao invés de colocar a hóstia numa bonita custódia, num bonito ostensório, né, com incenso para ser adorado, diz, não, Deus é quase que é um amigão, entendeu? Então, no seminário, esse padre me contou que no seminário dele tinha um monte de tijolo, assim, que estava tendo uma reforma. Então eles iam lá e punham a hóstia em cima do tijolo e ficavam tocando violão do lado. Eu disse, não, isso mostra como nós estamos unidos a Deus, ele é nosso amigo. Eu disse, não, isso é o maior desrespeito possível. E a comunhão na mão, hoje em dia, tem essa conotação. Não é o seguinte, não, que tem uma pessoa muito doente, que ela não pode comer nada, ela tem uma sonda, então ela precisa pegar na mão. Não é uma situação de urgência que se colocou. É uma dessacralização. Então, a comunhão na mão hoje em dia tem esse sentido. Um sentido de dessacralização da nossa atitude diante de Deus. Ora, os anjos, está na Sagrada Escritura em todo lugar, os anjos são ministros da liturgia celeste. Né? E eles têm um respeito, uma veneração, uma adoração pelo Santíssimo Sacramento sem nome. E aqui é o equilíbrio católico. Deus Nosso Senhor é infinitamente maior que nós, mas ele se fez pequeno para se unir a nós. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a sua sacralidade. Então esse equilíbrio entre adorar a Deus, entre venerar a Santíssima Virgem, né, e estar muito unidos a eles como filhos e verdadeiros amigos, isso daí é um equilíbrio que não se pode perder. Nós não podemos perder o respeito pelo Santíssimo Sacramento sob pretexto de sermos amigos. E na verdade não são amigos, são companheiros, né? Quase que chega a esse ponto. Então não, o respeito aos gestos exteriores são expressões de uma atitude interior. Claro, se for só exterior, está errado. Mas se não tiver exterior, também está errado. Por isso que a igreja tem os paramentos, por isso que os bispos têm uma dignidade maior e usam a tiara. Outro dia teve um bispo de Cascavel, no nosso outro canal foi falado a respeito disso, né? Mas o bispo de Cascavel disse, não, que isso, a igreja já não está mais na Idade Média. Eu tive vontade de dizer, senhor bispo, então por que você está usando essa mitra? Não é? É uma coisa ultrapassada. Se for para modernizar tudo, então o bispo também tinha que estar de calça jeans e camiseta. Deus me livre, eu sou contra isso. Mas na lógica dele é onde ele vai chegar. Não é? Então não existe isso. Agora, eu me lembro, uma vez estava no Nordeste, por volta do ano 2001, 2002, estava fazendo campanhas, não é? E era uma campanha que, no fundo, atacava a teologia da libertação. Era uma campanha em defesa da família, etc. E a teologia da libertação no Nordeste, né, não estava gostando, no interior da Bahia. E nós, no final do dia, sempre procurávamos uma igreja. E quando chegou na fila da comunhão, quem estava celebrando era um bispo austríaco. Já deve ter falecido, porque ele já era bem idoso na época. Mas chegou na hora da comunhão
Nós chegamos lá, todo o grupo nosso, abrimos a boca, né, para receber a comunhão, e disse, não, na mão. E nós colocamos até a mão para trás, que já tínhamos experiência, né? E aí disse, não, tem que ser na mão. E nós dissemos, senhor bispo, desculpe, mas nós não recebemos comunhão na mão. Então sai. E assim ele foi nos expulsando um por um. E o público, as senhoras que estavam lá, ficaram horrorizadas com o bispo. Nós não ficamos discutindo com o bispo na hora, claro. Um bater boca ali no meio da missa. Então depois, quando terminou, nós fomos até a sacristia e fomos, com muito respeito, falar com o bispo. Senhor bispo, o senhor nos desculpe, mas isso que o senhor fez não está de acordo com a própria norma do Vaticano e da CNBB. Que diz que nenhum bispo pode forçar alguém a receber, nenhum padre pode forçar alguém a receber a comunhão na mão. Né? E eu creio que é um documento do Vaticano, de João Paulo II, que a comunhão na mão é exceção. Né? Eu não vou entrar no mérito aqui, mas o fato é que existem essas normas. Então, eu não recebo a comunhão na mão, né? Eu não recebo a comunhão na mão, e eu prefiro, nesses casos, não comungar do que comungar na mão, porque eu sei que existe essa conotação de dessacralização total. Certo? Eu estou dando um aspecto da resposta. Se desejarem, nós podemos fazer um vídeo ou dois só falando a respeito da comunhão na mão e a comunhão na boca. Por que é tão importante esse assunto? Se quiserem, coloquem, por favor, nos comentários e eu procurarei trazer material, trazer mais argumentos e mais explicações sobre isso. Mas assim, muito pincelada geral, é isso que eu recomendo. Não procure outro padre que dê a comunhão na boca. Porque para nós não participarmos dessa dessacralização que ofende ao Sagrado Coração de Jesus enormemente. Certo? Ofende enormemente. O desrespeito pela Sagrada Eucaristia. Existe uma oração muito bonita de Santo Afonso de Ligório, uma ladainha de reparação ao Santíssimo Sacramento. Não é? E se nós deixarmos de receber a comunhão por amor à comunhão, isso tem um valor muito grande diante de Nosso Senhor. Agora, eu recomendo a pessoa também não cruzar os braços. Eu sei que é difícil, mas o céu é dos violentos, que arrancam o céu à força. Então, procure um lugar onde tenha comunhão na boca. É o que eu recomendo, é o que eu faço e é o que eu recomendo. Mas se quiserem entrar em mais detalhes, tirar dúvidas, etc., coloque, por favor, nos comentários. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.